Muito bem, gravando de novo. Olá, buenas, tudo bem com vocês? Nós retomamos a proposta de atividade e voltamos a falar sobre os fluxos migratórios na América. Então, a proposta é nós continuarmos a abordar o contexto migratório na América e agora a gente vai ir um pouquinho além. Vamos tentar trazer mais alguns elementos que vão nos ajudar no processo de questionamento do o que é esses processos migratórios que acontecem na América. Para isso, a gente vai recorrer de novo a uma apresentação, e essa apresentação tem a função de nos ajudar a pensar, apenas organizar de forma metódica isso que nós queremos, que é falar sobre o contexto migratório. Ok? Então vamos lá. A primeira imagem que aparece para nós aí é, ao fundo, um mapa, um planisfério, né, uma proposta de um planisfério. E aí a pergunta: por que migrar? Por que as pessoas migram? Né? Aqui é uma curiosidade de que a seta está trazendo do norte para o sul. Nós sabemos que o processo migratório muito intenso é do sul para o norte hoje. Né? E aqui algumas ilhas do litoral ou da região do interior da América Central, vindo em direção ao Brasil. Também aqui da Europa em direção aos Estados Unidos. Então, por que as pessoas migram? Por causa de família? Por causa de estudo? Por causa do trabalho? Por causa que é uma fuga? Qual o motivo do processo migratório? Né? Então, vamos tentar abordar isso. E quando a gente abordar o contexto migratório, vai aparecer, sem dúvida, duas palavras que nós temos que tomar muito cuidado com ela, que é a xenofobia e, na sequência, uma outra palavra chamada etnocentrismo, que eu não trouxe ela, mas trouxe a imagem que vai tentar abordar isso. Toda vez que nós falarmos de processo migratório, uma coisa que eu esqueci de abordar no início da exposição é que essa é uma aula expositiva de novo. De novo, a proposta é apenas expor a aula. Mais tarde, ou na próxima aula, a gente traz uma proposta de atividade com base nas duas exposições que foram feitas. Ok? Então, nós vamos iniciar a falar nessa aula expositiva sobre o contexto migratório. E aqui é claro que a imagem é uma imagem de uma charge, que é uma charge que é sempre brincar ou questionar ou trazer elementos a partir de desenhos, a partir de uma proposta de um contexto que está colocado, discutir determinado assunto. Quando se fala de xenofobia, que é o que está propondo aqui, aparece o elemento do verde e amarelo, a bandeira brasileira, e a palavra xenofobia. E ela é envolta num Brasil que está passando vergonha, ou seja, está se envergonhando do que está colocado aqui. Um coxinha, aqui no topo do Brasil, uma coxinha, né, que faz referência a um movimento que existe no Brasil, falando do fora Maduro, fora comunismo, né, como se a Venezuela fosse uma estrutura comunista, como se, enfim. A charge é do Latuf, nesse caso. Ele tem esse contexto político muito forte e aborda de forma muito forte isso. E é interessante nós observarmos, para nós pensarmos isso. Pensarmos no que está colocado nesse contexto, porque lá no final dos slides nós vamos falar sobre os migrantes
aqui para o Brasil, que são os haitianos, e é um problema, né? Um problema que, como é que se resolve isso? E nós vamos iniciar, na sequência, nas imagens aí, nós vamos iniciar falando sobre o contexto do processo migratório que dá da América Latina, de maneira geral, para os Estados Unidos, que é uma fronteira fechada e bastante complicada também. A outra palavra que a gente fala do etnocentrismo é a palavra propriamente dita, etnocentrismo, já nos remete a uma ideia de etnia no centro, ou seja, tem uma etnia que é central, que é mais do que outras, certo? E aí eu trouxe uma infinidade de cores e de características culturais que todas elas estão inseridas no Brasil, né? Desde as características afros, essa é afro, essa é afro, essa é afro, essa é afro, que está inserido no Brasil, as características nativas, indígenas, que nós chamamos aqui indígenas, onde mais indígenas, não dá para identificar aqui, mas presente no Brasil, as danças e os folguedos, que é muito forte no Paraná, né, as danças, que tem origem da entrada dos portugueses no Brasil, trazendo essas características na associação com nativos e africanos. Aqui, a questão dos italianos, húngaros, alemães, poloneses, que é muito forte aqui na região do sul do Brasil, seja na região de Curitiba, Irati, Santa Catarina, Blumenau, Pomerode, né? Aqui os cossacos, que eram uma região lá da antiga União Soviética, antiga Rússia, que também migraram para o sul do Brasil, é muito forte a presença deles também. O tango, que é uma forma de dança que tem na Argentina, mas que nós temos uma associação muito forte dentro da música gaúcha brasileira no sul do Brasil também, né? Aqui as características dos árabes, nós temos uma influência muito forte das comunidades árabes no Brasil, os mexicanos, e aí umas características que fogem, que seria mais próximo do que seria a etnia e toda essa mistura de características que nós temos no Brasil, formando a população brasileira. Então, quando nós falamos de xenofobia e etnocentrismo, as duas imagens que eu trago é para nós pensarmos e cuidarmos com aquilo que acontece, porque ser xenofóbico e se tornar-se etnocêntrico, hoje no Brasil tem características que levam a crime, inclusive. Então, pode ser penalizado em função disso. Tomar muito cuidado quando nós falamos sobre populações, porque nós não podemos diminuir qualquer uma que seja, porque todas elas têm contribuição na formação étnica do povo brasileiro. Então, ficar atento a isso. Agora entramos efetivamente no conceito que é a formação ou a formação do conceito migratório, e aqui eu vou trazer o conceito migratório entre a América Latina. Nós sabemos que a América Latina, ela começa aqui nessa região do México e termina bem ao sul, lá na Terra do Fogo. Então, começaria aqui nessa entrada, onde nós temos o México, e terminaria aqui no sul. Toda essa área aqui é aquilo que nós chamamos de América Latina. E esse processo migratório que se dá da América Latina, que passa pelo México e entra nos Estados Unidos, ele tem algumas rotas. Aqui nós apresentamos algumas rotas que são utilizadas, né? A rota sudeste, a rota sudoeste, a rota centro, a rota nordeste, a rota noroeste e a rota norte. Todas elas indo em direção aos Estados Unidos
para tentar essa travessia para dentro desse espaço territorial fechado, que é o espaço territorial dos Estados Unidos. Já foi polêmicas, depois a gente vai comentar a respeito das polêmicas que aconteceram aí. Aqui, como que acontece, é muito comum a gente ouvir o conceito de coiotes. Que são os coiotes? Os coiotes são aqueles que levam, dão as condições para que as pessoas, que os latinos, consigam atravessar do México para os Estados Unidos. A entrada, os coiotes são os caras que propiciam isso. E nessa fronteira, nós temos a polícia de imigração, que é extremamente repressora nos Estados Unidos. Então, as regiões aqui, Cidade do México, que é utilizado muito, Arriaga, que também é muito utilizado, que é caminho para a entrada na região dos Estados Unidos, tem cidades fronteiriças que estão organizadas. É importante nós citarmos a seguinte situação. Tem toda uma organização, tem toda uma dinâmica, tem toda uma forma de cidades preparadas para garantir essa entrada desse imigrante no espaço territorial estadunidense. E tudo isso tem custo. Então, tem toda uma organização, tem toda uma rede do tráfico de pessoas que ganha muito dinheiro com a entrada desses imigrantes para dentro dos Estados Unidos. É grande a entrada e, em função disso, muita gente ganha dinheiro com isso, né? Quais são os caminhos, efetivamente? Então, o que nós vamos olhar para o mapa, obviamente, aqui do mapa colocado, que é o mapa que vocês têm lá no livro didático de vocês, que vai abordar isso, que ele traz o contexto da entrada nos Estados Unidos. Então, primeiro é importante nós observarmos o mapa, fazendo leitura a partir da legenda. Então, o que nós temos na legenda? O roxo aqui é a fronteira do México com os Estados Unidos. Ao longo de todo o espaço territorial da fronteira do México com os Estados Unidos, a gente vai encontrar essa linha roxa, né? Aí as cidades fronteiriças, né? Para cada cidade estadunidense, uma cidade no México, ó. San Diego e Tijuana. Tecate e Tecate no lado mexicano. Calixto e Mexicali no México. São Luís no México, Andrade e São Luís nos Estados Unidos. Lukeville nos Estados Unidos e Sonoyata no México. E assim vai. Então, para cada cidade no espaço estadunidense, uma cidade fronteiriça no lado mexicano. Continuando ainda a interpretação do mapa, a parte achurada aqui seriam as regiões de desertos, né? O deserto aí da região do Arizona, né? O deserto da região próxima aqui é o Texas, o deserto da região do Novo México, e aí as principais vias de migração, por onde que se entra normalmente aí. As barreiras de vigilância tem em 2007, aquelas que existiam e que existiram de propósito. Então, ó, o que está em vermelho aqui são as barreiras de vigilância que existem e a proposta de outras barreiras de vigilância. Então, perceba o seguinte, a fronteira dos Estados Unidos com o México é uma fronteira extremamente vigiada, muito vigiada. Então, nos pontos onde tem mais acesso, onde é mais comum a entrada do processo migratório, é ali que a gente vai encontrar uma intensidade maior dessa barreira de vigilância. Aqui existem outras barreiras que são naturais. É importante a gente observar por que entre Cidade Acunha e Cidade Juárez
no México, ou Del Rio e El Paso nos Estados Unidos, nós não temos barreiras existentes, não tem nem proposta nem existente. É porque o próprio Rio Grande e o próprio espaço geográfico, que é o deserto, ele já é um fator impeditivo da entrada dessas pessoas no espaço estadunidense. Por quê? Porque é uma região inóspita, a própria travessia do Rio Grande é difícil, e o deserto aqui é outro fator impeditivo. Então, nessa região aqui, pouca vigilância. Nas regiões que têm maior incidência, maior possibilidade da travessia, então as barreiras de vigilância. E quando a gente fala de barreiras de vigilância, a gente está falando de quê? Nós estamos falando de barreiras de vigilância mesmo. Essa imagem aí retrata um pouco isso. Eu percebo que nós temos do lado estadunidense os guardas, né, da Polícia de Imigração, e equipados com veículos motorizados que dão a garantia dessa sustentação, da vigilância desse espaço dia e noite. E ela é tentada dia e noite a travessia. Quando a gente fala dessa travessia, tem inúmeras imagens que a gente poderia trazer. Eu procurei não trazer tantas imagens quantas existem. Por quê? Porque é uma preocupação do que a gente vai mostrar. Mas a imagem que a gente está trazendo aqui é um pouco para impactar mesmo, é a imagem de um pai e uma criança, e um filho. Né? O que aconteceu com os dois? Os dois morreram. Isso aqui é nas margens do Rio Grande. Pai e filho morreram na tentativa da travessia em direção aos Estados Unidos. Não conseguiram, acabaram perecendo, ficando pelo caminho. Então, tem inúmeras outras imagens, algumas muito piores que essa, que mostra a Polícia de Imigração agindo e abatendo efetivamente as pessoas. Eu procurei não trazer para não criar mais polêmica ainda. Essa aqui já é um tanto quanto pesada, a imagem que mostra um pai e um filho que morreram na tentativa da travessia em direção aos Estados Unidos. Parece o quê? Parece uma manifestação, né? Dá a impressão de ser uma manifestação a imagem colocada agora aqui, mas não é. Essa aqui não, ela ainda é. É uma caminhada de uma caravana de pessoas que está indo em direção aos Estados Unidos. Os Estados Unidos fecharam as fronteiras, efetivamente, lá em 2018, 2019. Inclusive foi motivo de manifestação no mundo todo com relação a essa questão de não ser um fator impeditivo a entrada de pessoas e as pessoas tentarem entrar nos Estados Unidos. E aí essa migração, essa caminhada toda de toda essa população indo em direção aos Estados Unidos para tentar forçar a entrada, para criar, impactar, para o mundo olhar para isso que é a fronteira vigiada nos Estados Unidos, o muro que está colocado. Aqui a gente vai esquecer um pouco os Estados Unidos, vamos olhar um pouco para o contexto do espaço geográfico do Brasil. E o que nós temos aqui são duas populações que estão entrando no Brasil, que são os senegaleses, que vêm lá da região da África, no Senegal, e os haitianos, que saem dessa região da América Central, em direção ao Brasil. Tanto um quanto o outro estão migrando para o Brasil, e esse processo migratório se deu de forma muito intensa a partir de 2014 até próximo de 2016. Ali, 2016, deu uma arrefecida, deu uma acalmada, deu uma baixada nesse ímpeto de imigração que acontecia.
E em 2016 começou-se a se discutir uma nova política para a migração no Brasil. Nós não tínhamos até então uma lei que garantia o processo migratório no Brasil. A partir de então, o Brasil aprovou e está algumas coisas ainda tramitando, precisando de algumas leis para definir de fato como é que se dá o processo migratório no Brasil. Mas é importante citar que o Brasil foi objetivo de migração, de processo migratório. As populações tentavam entrar no Brasil. E tentavam entrar no Brasil pelo mesmo motivo que eles tentavam entrar também lá nos Estados Unidos, que os latinos tentam entrar nos Estados Unidos, é o mesmo motivo que os haitianos e os senegaleses entram no Brasil. O caminho sempre é pelas fronteiras, aqui nesse caso Tabatinga, e a região de Basileia, aqui na região do Rio Branco, né? Ou no Acre, essa região do Acre. A tentativa de entrar é por essa região aí, né? Por que se busca a entrada por aí, por essas regiões? Eles buscam necessariamente melhoria nas condições de vida. Todos os que buscam esse processo buscam melhoria nessa entrada aí, né? Então, como é que se dá isso? Saem dessa região da América Central, entram pelo Acre, na região de Basileia, ou então na região do Rio Branco, aqui, e aí tiram carteira e partem em direção a outros estados, como Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É importante nós citarmos o seguinte, ó. De maneira geral, a população não vê com bons olhos a entrada dos haitianos hoje, mas houve um momento da história em que eles eram bem-vindos. Quando é que eles eram bem-vindos? Quando nós estávamos com situação de pleno emprego e que nós tínhamos uma oferta muito grande de vagas de emprego no Brasil. A partir do momento em que nós tivemos um decréscimo na oferta de empregos, os haitianos passaram a ser um problema. Por quê? Porque eles iam competir com os brasileiros aqui dentro do nosso espaço. Então, criou essa coisa que nós conhecemos como xenofobia, a tentativa de barrar a entrada desses imigrantes. Por quê? Porque eles passaram a ser um problema a partir do momento que nós diminuímos a oferta de empregos no Brasil. E daí, o porquê nós vemos uma diminuição na oferta de empregos não é objetivo dessa aula que nós abordarmos. Mas há uma crise econômica, uma crise política, uma crise de instituição, uma falta de vergonha na cara, né, dos políticos brasileiros, e aí isso gera crises. E vai apontar também para a questão da crise econômica. A crise econômica leva a outros problemas. Um deles é a xenofobia, tentar barrar a entrada desses imigrantes aí. Mais um slide para reforçar esse processo que se dá, né? Os haitianos viajam para a República Dominicana, todo o caminho que eles fazem, de lá eles tomam um voo para Quito, capital do Equador, em seguida chegam até Peru de ônibus, né? Lá dali fazem a travessia até São Lourenço, depois Cusco, Maldonado, e aí chegam na região do Rio Branco. Na região do Rio Branco é Basileia ou Tabatinga, os dois caminhos, né? Atravessam e entram no Brasil, e aí dessa região vem para os estados que estão admitindo esses migrantes aí. É um pouco isso, a proposta do que nós tínhamos de apresentação do slide, para nós termos mais elementos para falarmos a respeito do que é o processo migratório na América. É importante nós observarmos que todo o processo migratório sempre se dá por duas forças, a força de repulsão e a força de atração, que é aquilo que a gente já abordou na aula passada. Também é importante observar e citarmos que toda a atração e toda a repulsão, elas têm motivos que são motivos políticos, motivos econômicos, motivos de perseguição
de ordem religiosa, de ordem étnica, busca por melhores condições de vida, alguns que vão para estudar, né? Então, tudo isso é motivo para o processo migratório. Outra coisa que não dá para deixar de frisar é o Brasil tem na sua essência o processo migratório, nós somos constituídos basicamente de imigrantes, toda a nossa população ela é resultado de processo migratório. Nós ainda temos um espaço territorial muito grande que pode ser ocupado. O problema que está colocado, principalmente na ordem do dia hoje, é a questão econômica. Vivemos uma crise econômica. Essa crise econômica é resultado de problemas políticos que levou a problemas econômicos, né? E nós não vamos discutir isso hoje, porque não é a proposta dessa aula. Mas nós temos que ter claro que os contextos políticos, eles levam a contextos econômicos, e uma coisa puxa a outra. Então, o processo migratório aí está barrado, ou temos problemas no processo migratório, muito em função dessas crises colocadas. Por hora é isso. Na próxima aula não será expositiva, essa aula foi apenas expositiva. Na próxima aula nós teremos atividades, mas que vai buscar tentar entender a partir de um texto, interpretação de um texto, uma atividade que não sabemos qual é ainda. Eu sei qual é, mas a gente não revela antes, né? Para que vocês tenham elementos a partir das duas aulas colocadas para resolver a proposta de atividade que virá na sequência. Um grande abraço e até a próxima.